A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras semanal na lição da classe dos jovens. Estamos aí prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E nesta semana, queridos, chegamos ao estudo da lição de número 8, que tem por data 20 de agosto de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Os objetivos desta lição, queridos, é compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças e explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal desta semana, que serve aí como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 14 de agosto de 2023, tem como título Admoesta os anciãos como a paz. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos jovens como a irmãos. Queridos, em outros textos neotestamentários, como por exemplo lá em Atos capítulo 20, versículo 17, o termo ancião diz respeito ao ofício de presbítero, que era o nome dado aos dirigentes ou pastores das igrejas locais. Acontece que ancião significa homem idoso aqui na passagem que lemos. Isso inclusive se confirma pelo fato de que no versículo seguinte, no versículo 2, o mesmo vocábulo aparece na sua forma feminina, referindo-se a mulheres idosas. Então Timóteo tinha o dever de ensinar e repreender todos na igreja, inclusive os mais velhos. Contudo, ele agia adequadamente segundo cada faixa etária, e o respeito era a grande baliza. Como afirma Hans Burke, que diz que toda exortação que busca atingir o coração errará o alvo se não partir de um grande respeito, de uma profunda consideração perante o caráter único da condição do outro como criatura. Antes, violentará, esmagará o outro, constrangendo-o ou escravizando-o em vez de libertá-lo. No texto que lemos, queridos, a questão posta está especialmente relacionada à idade de Timóteo, que era jovem para o padrão da época. Ele tinha aí entre 30 e 35 anos. Assim, o nível de relacionamento tinha que considerar a sua condição pessoal. Daí que, em relação aos mais velhos, deveria portar-se como um filho. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. O apóstolo Paulo refere-se à abordagem e principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Timóteo então deveria dirigir-se aos anciãos como um filho dirige-se ao pai, isto é, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Ele não deveria ser rude e impor a sua autoridade mediante expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos, conquanto se observasse aí a maneira correta de fazê-lo. Hans Burke também observa que o texto em exame considera que não é importante apenas o que é dito, mas como é dito. Qual é a atitude em relação àquele a quem precisa ser dito algo? E acrescenta, que quantas palavras não são bem recebidas por serem ditas de cima para baixo, de muito longe, ou passando do lado e por cima das pessoas, sem atingir o coração. Como é apropriada a formulação falar ao coração de alguém. Quando realmente se fala ao coração, queridos, pode-se também falar à consciência. Quem fala ao coração é franco e livre, mas isso está em perigo e traz perigos na vulnerável proximidade humana. Por essa razão,
é preciso interpelar cada idade e cada geração com exortações específicas. O resumo de tudo, queridos, portanto, é que Timóteo poderia e deveria repreender a todos, independentemente da idade. Mas a forma de fazê-lo, contudo, deveria ser sempre respeitosa. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.